Git, checkout, menos. B. Brent do Devs Cansados. Você está no Brent, do Devs Cansados. Ciência, pesquisa, curiosidades ou puro entretenimento é no Brent do Devs Cansados. Git, checkout, menos. B. Você está no Brent, do Devs Cansados. Bem, algumas pessoas viram algumas tretas recentes que a gente teve na nossa querida bolha há um tempo atrás sobre inteligência artificial. E a gente tem vários episódios que a gente faz de formas mais desconstruída, mais leve, e mais informal, mas esse episódio a gente vai fazer diferente, porque a gente convidou alguns especialistas, tanto na área de inteligência biológica quanto na área de inteligência artificial, para falar para a gente sobre o tema e desmistificar algumas coisas que a gente tem visto por aí, sobre como, por exemplo, QI de IA. Oi, pessoal, meu nome é Melanie, mas todo mundo me conhece por Mel. Eu sou biomédica, sou mestra e doutora em neurociências pela URGS. Trabalhei bastante com neurodesenvolvimento, com aspectos cognitivos. Eu tenho também um pós-doutorado em bioquímica e outro em virologia em andamento. E atualmente sou professora da Escola de Saúde da Unicinos, que é uma universidade aqui no Rio Grande do Sul, onde eu faço pesquisas com neurociência, sistema imunológico, entre outros aspectos. Bem, pessoal, obrigada pelo convite. Meu nome é Carla, eu sou engenheira de dados hoje, trabalho na Quantum Black. Além disso, eu tenho formação em sistemas de informação pela Universidade de São Paulo e concluí o mestrado na mesma instituição. Grande parte da minha pesquisa foi dedicada a estudar explicabilidade de algoritmos de inteligência artificial e também ética, discriminação algorítmica. Além disso, eu fui reconhecida como Google Developer Expert em Machine Learning, então participo bastante da comunidade para tentar contribuir com o que eu chamo de democratização do que é inteligência artificial para as pessoas no geral. E é isso, acho que vai ser um papo bem legal que a gente vai ter hoje. Tudo bem, pessoal? Queria agradecer muito aí o convite. Um prazer falar com vocês, né? Gus, Mel, Carla e Bruna. E bom, quem sou eu? Eu sou professor de computação no Instituto Federal Sudeste Minas. Toda a minha carreira acadêmica aí foi na ciência da computação, graduação, mestrado e doutorado. E eu também produzo conteúdos aí na internet, é só procurar pelo canal de YouTube Universo Discreto, onde eu faço muitos vídeos sobre computação. Eu faço desde os vídeos mais avançados aí pra galera, realmente programando, mão na massa, coisas mais técnicas e tal, mas eu também tento fazer os vídeos que descrevem a área para o público em geral, especialmente agora com esse hype da IA. E é isso. Espero não ter esquecido de falar nada importante aí. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gus, trabalho como ML, Machine Learning Developer Advocate no Google. Meu dia a dia é falar sobre Machine Learning com desenvolvedores, com a comunidade, tentar fazer com que todos consigam utilizar essa tecnologia da melhor forma possível. Ultimamente, é claro, como esperado, eu tenho acabado falando bastante de Machine Learning generativo, AI generativo. Desculpa quando eu dou essa gaguejada, porque eu traduzir os nomes para mim é um pouquinho difícil, tá? Ou quando a gente fala de modelos de linguagem grandes, sei lá como é que traduz isso. Então eu tenho falado bastante disso, mas eu também acabo falando de árvore de decisão, criar modelos não desses e outras coisas, sempre falando de machine learning. Espero poder contribuir um pouco aqui. Estou muito feliz de estar com essas pessoas espetaculares aqui. Eu vou somar o que eu puder na conversa. Ciência, pesquisa, curiosidades ou puro entretenimento é no Brent do Devs Cansados. Muito obrigada, e como eu disse, gente, esse episódio a gente trouxe especialistas para falarem de um assunto que, né, divulgação científica a gente faz assim, a gente convida pessoas que sabem do assunto para poder falar do assunto. Bom, para quem não me conhece, acho difícil, né, porque eu estou sempre falando abobrinha nesse podcast, mas hoje não falarei.
Eu sou Bruna, eu sou host aqui do Devs Cansados, trabalho na área de qualidade, estou finalizando meu mestrado na USP também, na área de astrofísica de altas energias, aplicado na inteligência, na área de machine learning e inteligência artificial. Na minha pesquisa eu tenho usado redes neurais para poder fazer, e se tudo der certo, no próximo podcast que vocês ouvirem eu já vou ter terminado esse mestrado, amém? Mas enfim, tô finalizando minha dissertação, se tudo der certo, esse mês. E, bom, vamos começar esse episódio. Eu acho, uma das razões principais pela qual eu queria muito que a Mel participasse desse episódio é que eu queria, antes de falar de inteligência artificial, eu acho muito importante a gente entender inteligência. O que é inteligência e o que é, né, a consciência que a gente tanto chama, afinal, do que é a inteligência que a gente está chamando. E queria, Mel, se você puder dar uma aula pra gente. Bom, gente, vocês pegaram justamente a questão mais aberta do mundo dentro da neurociência, né? Não existe um consenso, nem uma definição na comunidade. A inteligência, ela acaba permeando muito sobre nossas aptidões, sobre nossas competências. Ela pode também permear a nossa própria forma de aprender, nossa capacidade de aprender coisas novas, né? Então, é muito difícil mensurar a inteligência, porque ela pode estar em tantas áreas, ela pode ser colocada a postos em diferentes matérias ou atividades que a gente pode fazer, que fica difícil até criar um conceito sobre ela, né? Mas ela tem a ver com essas questões relacionadas a aptidões, a competências e a forma como a gente articula os conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da nossa experiência, do tempo, nesses processos lógicos, mas também processos que não necessariamente vão estar envolvidos naquela racionalização sobre as coisas também, né? A gente tem muita inteligência emocional, as inteligências artísticas, inteligências musicais. Isso está atrelado às competências, né? Veja que a gente está botando esse fenômeno da inteligência em competências específicas, mas é justamente isso, né? É difícil de definir algo que ainda está em aberto e que ainda necessita de muito estudo e investigação por parte da neurociência e das outras áreas também que estudam esse campo. E a consciência é ainda mais difícil de definir, porque também é uma outra área que está em ampla ascensão, em amplo desenvolvimento, pesquisa e descoberta, né? Mas a gente pode entender a consciência, né, como uma interface que existe, né, em que alguns elementos vão estar disponíveis para a gente, onde a gente vai ter ciência deles, do que está acontecendo, do que nós, por exemplo, estamos sentindo ao nosso redor, ou a nossa presença num espaço, uma parte do nosso corpo que está se mexendo. Se eu coloco meu braço para essa posição, eu sei que está nessa posição, então eu tenho ciência de mim no espaço, do meu espaço ao redor. Então, alguns elementos estão disponíveis para essa esfera da consciência, mas existem outras esferas, né, que são menos disponíveis para a gente, nessa que nós estamos, nesse momento, acordados aqui presentes, né. Então, vejam que a gente também tem um conceito que ele é fragmentado em camadas, né, em esferas, que vão desde essa consciência declarada, que a gente consegue verbalizar o que a gente está sentindo, vendo e o que está acontecendo, até esferas mais profundas, onde nem sempre a gente consegue verbalizar ou sequer poder descrever o que está acontecendo, porque não está disponível para essa esfera. Então, eu dei muitas voltas aqui para dizer para vocês que, de fato, são dois conceitos muito difíceis da gente explicar assim, em palavras, porque não existe sequer um conceito definido, né? Mas são duas áreas que, por serem justamente muito interconectadas com os estudos que estão sendo feitos com as próprias inteligências artificiais, elas acabam se misturando no sentido de que alguns elementos são apropriados para esse campo de estudo, né, das inteligências artificiais, mas a verdade é que nem dentro das próprias inteligências biológicas, onde esse fenômeno acontece com naturalidade, a gente também não consegue entender completamente, né? E aí é que ocorrem esses atritos, né? O atrito entre o pessoal da IA e o pessoal da IB, como eu gosto de chamar, da inteligência biológica, né?
porque realmente a gente não tem esse entendimento muito grande, até mesmo para conseguir transportar para outros campos, né? Mas eu, ao mesmo tempo, acho que esses outros campos também podem nos ajudar a entender e a achar definições para a gente compreender a nossa própria natureza também. Então, enfim, pano para muita discussão aí, mas apenas para reforçar que não sabemos. O que é um ponto excelente para a gente parar para pensar, né, à medida que a gente for falando e os meninos vão trazer também, né? Se a gente ainda tem tanto espaço para explorar quando a gente fala de inteligência biológica, que é, de certa forma, até um pouco irreal temer algo que a gente nem conhece, né? Que a gente nem pode definir de certa forma. Mas a gente vai falar isso mais para frente, porque eu vou deixar os especialistas falar e não a minha opinião. Então eu vou trazer agora os meninos da computação também, né, para eles trazerem agora a definição da inteligência artificial, né? Então, para a gente, o que é a inteligência artificial? Então, Gus, Carlinha ou Lucas, se vocês quiserem puxar esse tópico. Eu vou começar, mas eu não vou falar muito porque eu acho que é legal os meninos poderem complementar também. Então, inteligência artificial, diferente do que muitas pessoas pensam, principalmente a galera que às vezes não é muito próxima do conceito, porque às vezes a gente dá um conceito como entendido por todo mundo e na verdade às vezes não, né? Às vezes a pessoa tem uma concepção um pouquinho diferente do que a gente mais técnico tem. Isso até de pessoas de outros setores da área de tecnologia. Mas a inteligência artificial, o conceito em si não é um conceito novo, é um conceito dos anos 50, é um conceito antigo. Mas quando essa definição surgiu, muito da ideia de usar a inteligência artificial era de criar máquinas que imitassem o comportamento humano de alguma forma ou realizassem tarefas humanas. Então era muito, talvez, semelhante, eu tinha aquela ilusão do que a gente via nos filmes da época também, né, de robôs, de um robô jogar xadrez ou coisas desse tipo. Só que o conceito foi crescendo, ao longo dos anos surgiu o aprendizado de máquina, surgiu o aprendizado profundo e as aplicações também foram se modificando. Então a aplicação não era mais com que a máquina jogasse xadrez, né, mas que a gente de fato conseguisse automatizar tarefas ali, não somente mimificar o comportamento, né? Então foram surgindo outras aplicações e muito disso se deu também porque a gente tem uma quantidade de dados muito maior do que existia quando a inteligência artificial surgiu. Então, querendo ou não, a tecnologia da época estava limitada por uma questão que são os dados, né? E esse boom justamente aconteceu porque a gente teve um crescimento muito grande de dados, de quantidade disponível de dados, de forma que esses conceitos que surgiram muito atrás conseguiram evoluir de forma mais rápida, né? Então a gente costuma diferenciar a inteligência artificial como um conjunto maior, que ali dentro tem aprendizado de máquina, que dentro de aprendizado de máquina você tem aprendizado profundo, né? E as coisas foram surgindo ali, inteligência artificial nos anos 50, os anos 2000 e pouco, aprendizado de máquina, e 2010 para frente, um uso maior de aprendizado profundo. Então, é dessa forma que eu costumo tentar explicar de uma maneira geral, mas eu vou deixar um espaço para os meninos também. A Carla fez um resumo muito bom dessa parte de IA, e realmente, assim, é até difícil quando você vai explicar o que é inteligência artificial, parece uma pergunta simples, mas é tão complexa se a gente pensar os anos de história que essa ciência carrega, né? Então, de fato, se a gente voltar lá para os anos 50, a gente já começa a pegar muita coisa. De fato, eu acho que esse é um bom resumo, né? Você pensar que a inteligência artificial meio que engloba problemas que a gente costuma associar com seres humanos resolvendo. Então, eu acho que esse é um bom resumo, porque, querendo ou não, inteligência artificial tem desde as redes neurais artificiais, mas você tem uma série de outros métodos também mais clássicos. A gente pode pegar muita coisa da parte da lógica, se a gente for pegar lógica matemática mesmo. Mas, assim, de maneira geral, a gente consegue colocar todos esses métodos nesse guarda-chuva aí, pensando nesses problemas que normalmente estão associados com o ser humano resolvendo, desde o próprio exemplo do jogo do xadrez, o exemplo
que eu gosto muito de falar também, que é do diagnóstico médico, né? Porque a gente associa com o ser humano fazendo isso, né? Não a máquina. Mas é uma área que, assim, já passou por muita coisa. Desde, por exemplo, pessoas que tentaram implementar coisas baseadas na parte biológica, né? Muito da IA, inclusive a IA de redes neurais amadureceu disso, né? Cientistas que tentavam, será que a gente consegue matematicamente modelar um neurônio? Né? Claro que de uma forma muito simplificada. Aí, implementou, e para que será que isso pode ser útil? Pode ser útil para resolver determinados problemas. Então, avançou muito disso. Mas, por muito tempo, ele foi um conceito que estava muito associado a essa parte até de lógica. Pois, querendo ou não, se a gente tentar pegar algumas definições de inteligência, que, como a Mel deixou claro, né, é muito complicado, então não vou tentar fazer isso, mas quando a gente pensa muito até num aspecto matemático, as pessoas tentaram modelar formas de você representar essa inteligência de um jeito formal, e muito disso veio a lógica. Então, se a gente quisesse até pegar coisa antes disso, sei lá, da época dos filósofos gregos, tal, até teria como, mas eu vou tentar manter um foco aqui. Mas muito desse pensamento da lógica modelou uma série de sistemas, que a gente até chama, por exemplo, de sistemas especialistas, aonde a partir de um determinado conhecimento, se A, então B, se isso e aquilo, então, né, você consegue chegar em outras conclusões baseado em premissas iniciais. Muito da inteligência artificial também evoluiu disso daí, bem antes do... Porque muitas pessoas pensam na inteligência artificial como redes neurais, quase como se fosse sinônimo, mas tinha muita coisa antes disso, né? Você está no Brent, do Devs Cansados. Mas, então, em resumo é isso, assim, você tem uma área assim, de 50 anos que passou por muita coisa, a par de jogos também, desde você ter muitos algoritmos que, por exemplo, jogam jogos muito bem, temas ligados à teoria dos jogos, então dá pra gente pegar uma série de temas. Eu acabei esquecendo de falar, mas eu acho que isso é importante também. Quando a gente fala do que é IA, eu acho que não tem como a gente mencionar, aí voltando lá para os anos 50, né? Desculpa aí, meu raciocínio foi ir voltando, mas espero que dê para entender. Mas quando a gente volta lá para os anos 50, não tem como não lembrar do Alan Turing, né? Que muito do que o que é a IA veio de um paper dele, que infelizmente eu não procurei o nome aqui, depois eu até procuro. A gente coloca como referência no final na descrição do episódio, que você mencionar. Não, tranquilo que eu esqueci de pegar esse nome, mas tem um artigo muito famoso dele dos anos 50, aonde ele tentou traduzir muito dessas questões, porque naquele tempo você tinha uma discussão também do que é máquina inteligente, o que é inteligência, e meio que ele trouxe uma maneira da gente organizar essas dúvidas que o pessoal tinha na época, que veio na forma do teste de Turing. O teste de Turing, ele acabou trazendo uma noção que ajudou muito a simplificar essas questões, que é a questão da IA transparecer um comportamento inteligente, né? Porque aí, só resumindo, quando a gente fala do teste de Turing mais clássico, a gente fala daquele exemplo de ter uma pessoa, e uma pessoa interage, conversa, né, com alguém mais, vamos supor assim, por meio de máquina, então ele não está vendo a pessoa, ele simplesmente conversa por meio de alguma interface, aí ele conversa com duas pessoas, mas sem saber quem é o humano e quem que é a máquina. E se nessa situação ele não souber diferenciar, a gente diz que a máquina passou no teste de Turing. E, em resumo, eu falei tudo isso para dizer como a área de inteligência artificial é complicada, né? Você tem desde os pensamentos de você tentar fazer algoritmos, implementações que tentam imitar o biológico
quanto linhas que vão muito pelo pensamento matemático, lógico, e essas outras ideias de você tentar simular um comportamento inteligente que não seja realmente inteligente. Eu acho que se a gente pensa em todos esses exemplos aí, a gente pensa na inteligência artificial. E desculpa aí que eu tô falando demais, passar aí pro Gus. Existe uma definição abrangente que fala que a inteligência pode ser a capacidade de conhecer, compreender, aprender e adaptar-se a novas situações, né? Independente das esferas que nós estamos falando dessas situações. Fecha parênteses. Não tem muito que eu possa completar. Esse pessoal tá muito mais avançado do que eu, então é melhor pegar a explicação deles. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, se você somar tudo que a Mel falou, a Carla e o Lucas falaram, a gente, primeiro, é claro que a gente não entende como a inteligência funciona e é impossível alguém chegar e apontar, ó, a inteligência tá aqui, ó, na cabeça de uma pessoa, né? Abre a cabeça, mostra o cérebro lá, ó, a inteligência tá aqui e ela funciona assim. Ninguém sabe fazer isso. Então não existe ninguém que tenha essa informação, tal como outros diversos processos biológicos, a gente não sabe no detalhe tudo o que acontece. A inteligência artificial, ela tenta de alguma forma imitar esses processos a partir de uma projeção totalmente matemática. Tudo que a gente vai ver de inteligência artificial é matemática, não tem nenhuma mágica, é tudo matemática, estatística que está dentro da matemática, óbvio, e cálculo e tudo mais. Então essa projeção, ela é obviamente imperfeita, ela só consegue com o que a matemática te explica, o que dá para fazer com um numerinho ali. Então dessa forma, como os colegas já falaram, a inteligência artificial é uma forma, é um jeito de você criar um algoritmo que tenta replicar uma pessoa tomando decisões, um ente tomando decisões. E aí, acho que um pouco por causa disso que as pessoas ficam com... Quem não tá na área, né, quem não estuda, quem só lê em rede social, vê na internet, que fica com essa impressão de que não, putz, o bagulho tá pensando, o bagulho é consciente, o bagulho tem inteligência. É porque não... É assim, ele é para ser tão bom que vai parecer isso mesmo. Essa é a ideia. Quanto melhor parecer, mais você vai achar que isso é verdade. Só que quando vem as pessoas que estudam isso de verdade e falam pra você, não, isso aqui não é inteligência, isso aqui não é consciência, isso aqui não tem nada a ver, você tem que acreditar neles também, porque foi eles que inventaram um algoritmo tão bom que consegue te fazer acreditar que aquilo é uma inteligência de verdade, tá? Então acho que esse é um ponto bastante importante a gente levar em conta aqui. Esse ponto que o Gus e todos eles falaram, gente, é muito importante porque, bom, a gente passou por uma fase muito difícil da divulgação científica nos últimos anos. Eu acho que todo mundo lembra quão difícil foi falar sobre ciência durante a pandemia e etc. E é importante falar que tecnologia também é divulgação científica. Nesse alarmismo, divulgar fake news sobre tecnologia também é uma forma de atacar a divulgação científica. Então é importante que, sim, ouçam o que os especialistas estão falando, tentem entender mais. É claro que, assim, nesse quesito em especial, a gente vai falar mais pra frente, a gente tem toda a questão de Hollywood, toda a questão que a ficção científica trouxe, das IAs, Exterminador do Futuro, Skynet, Matrix, todas essas coisas, eu sei que elas influenciam de certa forma, mas tecnologia também é divulgação científica. A gente precisa divulgar a tecnologia de uma forma que seja acessível para todas as pessoas. Da forma como que a gente cria o alarmismo, a gente cria uma resistência também das pessoas em aceitarem essas novas soluções tecnológicas. Elas começam a temer, elas começam a negar, e a gente também entra em um nível de negacionismo tecnológico e científico. Então, mais uma vez, se você está vendo um especialista falando, dê preferência para ele. Se tem uma outra pessoa que está falando, porque você sempre tem, mas fulano que era ex-funcionário de empresa X falou isso e Y. Gente, existe uma coisa que chama opinião pessoal. Uma opinião pessoal não necessariamente é um fato científico, não é uma divulgação científica. Então, vocês precisam entender o que foi divulgado. Não é porque uma pessoa especialista deu a opinião pessoal dela sobre o assunto que ela está divulgando a ciência. Então,
confiem nos divulgadores científicos, vão atrás de especialistas, e especialistas não é vídeo de YouTube de 20 minutos falando sobre um assunto, são gente que realmente estuda sobre isso. Então, bom, aqui eu trouxe muita gente que está sempre divulgando do assunto, mas existe uma rede gigantesca de divulgadores, de cientistas que falam sobre o assunto, e você sempre pode trazer dúvida, mas não caiam nesse alarmismo criado por entusiasta da área. Sempre vão atrás de fontes reais. Acesse nosso site www.devscansados.com.br. Gus, eu tenho um ponto na pauta que aí a gente vai trazer dessa questão. Agora, a gente falou bastante, né, sobre redes neurais, o Lucas e o Lucas trouxe até esse ponto, mas antes de entender as redes neurais artificiais, eu queria entender o que é uma rede neural hoje, Mel? Tipo, quando a gente fala de rede neural, o que é isso, afinal, quando a gente está falando sobre o cérebro? Nós estamos falando dessa rede de conexões que normalmente as células do sistema nervoso, como os neurônios, realizam entre si, né? A gente pode ter tanto redes neurais pequenas, né? Literalmente fazendo poucas sinapses entre si, até gigantescas redes neurais que vão estar conectando estruturas próximas ou distantes e até mesmo fora do sistema nervoso central com cada tecido ou órgão do nosso corpo, né? Então, tudo isso são redes neurais. Quando a gente está usando mais esse termo, normalmente ele é aplicado mais para processos cognitivos, né? Processos que acontecem dentro do sistema nervoso. Então, a gente normalmente faz essa aplicação mais para isso, mas qualquer conexão que seja feita por dois ou mais neurônios, né, já está dentro dessa configuração de uma rede. Então, quando a gente tem vários neurônios, né, conectados entre si, a gente teria então uma rede bem estabelecida desses processos. E normalmente essas redes vão estar implicadas com funções, com atividades, né? A gente tem as redes, por exemplo, relacionadas à via da recompensa, redes que vão estar relacionadas com atenção, com memória. Então, vários desses processos mais abstratos, eles têm ao fundo, né, essas várias redes que vão estar atuando, dando esse substrato para esses vários processos acontecerem, desde raciocínios rápidos até a construção de comportamentos extremamente complexos. Obrigada, Mel. Bom, acho que agora que a gente entendeu um pouquinho da rede neural biológica, entrar então um pouquinho nas redes neurais artificiais. A razão pela qual eu estou focando um pouquinho aqui em redes neurais, eu acho que é porque, bom, se a gente está falando da galera temer a inteligência artificial, acho que o mais relacionado é as redes neurais, né? Então, os algoritmos de redes neurais é o mais próximo do medo da galera. E, bom, Carlinha, você quer contar um pouquinho pra gente das redes neurais artificiais? Claro, posso contar para vocês. Assim como o conceito de inteligência artificial, o conceito de rede neural também, ele não é novo, ele é bem antigo, né? Então, tem artigos dos anos 40 e 50 já propondo o uso de redes neurais, pensando em replicar, um pouco do que a Mel falou também, né? Pensando em usar a estrutura que o cérebro humano utiliza, imitando o nosso sistema nervoso. Só que, de fato, naquela época não existia a quantidade de dados que a gente tem hoje. Então, a gente tem... os primeiros neurônios foram propostos como perceptron. Às vezes até faz umas piadas internas na área de inteligência artificial sobre perceptron. Ele é pequeno, uma rede neural pequena, de poucas camadas, né? Mas aí o conceito foi evoluindo e a gente tem redes neurais gigantes, né? A gente fala muito do ChatGPT, né? Então, a gente às vezes fala de bilhões de neurônios ali atuando para conseguir processar milhares de informações, porque o grande poder está nisso, né? Num processamento, assim, eu costumo dizer que não são tarefas que o ser humano não conseguiria fazer, só que a gente não teria como fazer tão rápido, nosso cérebro não conseguiria fazer esse processamento de forma tão rápida, sabe? E a quantidade de neurônios que tem consegue fazer esse processamento de milhares de informações, esses cruzamentos de forma muito mais rápida, porque é uma replicação do que o nosso cérebro naturalmente faz, né? Cruzar informações e identificar padrões. Mas as redes neurais, no geral, conseguem fazer isso com milhões de camadas de uma forma muito mais rápida do que a gente consegue fazer analisando uma quantidade de informação muito maior.
Eu acho que esse é meu input. Eu não sou uma grande especialista de redes neurais, tá? Mas é o meu entendimento sobre o assunto. Eu gostei muito do que você trouxe dessa questão de processamento, e Mel, inclusive, se você quiser trazer alguma coisa nessa parte da questão biológica, fica à vontade, porque eu acho que no final das contas, a nossa ideia final sobre isso vai ser unânime. É processamento, gente. No final das contas, é só um processamento muito mais rápido de algo que você poderia fazer. Eu adorei esse ponto, Carlinha, que você trouxe, que você conseguiria fazer? Sim. Talvez você levaria muito mais tempo para poder fazer. Então, é uma forma que a gente tem de conseguir, né, esse processamento muito mais rápido. E quando a gente fala mais rápido, a gente está falando que, assim, considerando o nosso tempo de vida que a gente tem comparado, a gente consegue automatizar muito mais coisas de uma forma muito mais rápido. Mas não quer dizer que a gente não consiga. Eu desafio qualquer pessoa a perguntar uma coisa, o chat GPT, e trazer alguma coisa nova, alguma coisa que não existe, alguma coisa assim, que assim, é impossível, é uma informação completamente nova. Não tem como, porque tudo ali é um compilado muito grande de informações, uma quantidade de dados imensa, que tem um processamento, mas todas as informações que estão ali são informações que já existem. E você poderia acessar todas essas informações se você gastasse dias, meses, anos pesquisando todas elas, mas eventualmente você teria acesso a todas elas. Então, quando a gente está falando de processamento, é basicamente uma forma mais rápida de conseguir todas essas informações. E, bem, aí no dia que a gente conseguir algo completamente novo, aí a gente grava a parte 2 desse podcast. Até lá, a gente vai tratar como uma atividade comum de uma forma muito mais rápida. Gus, Lucas, vocês querem completar nessa questão? Então, eu concordo bastante aí com o que a Carla trouxe, né? De fato, se a gente pegar o conceito de rede neural artificial, e por que a gente fala tanto dela hoje, né? Porque ela é agora a moda, né? É o que dentro da pesquisa tal, a gente está descobrindo e tentando entender tudo que ela pode fazer de aplicações, né? Às vezes você tem modinhas dentro da área acadêmica, da pesquisa. Não que redes neurais seja só uma modinha, né? O que eu tô querendo dizer é que às vezes você tem um boom, uma explosão de um determinado tipo de pesquisa, mas é um conceito muito antigo. Você consegue pegar as primeiras dos anos 40, 50, né? Que a própria Carla citou a questão do Perceptron. Eu faço até uma brincadeira também, né? Que o Perceptron, que a gente diz, é uma rede neural artificial que tem um neurônio só. Então ela não tem nem o tico e o teco, tem só o tico, talvez, né? Que ela é muito simples, mas ela já... Lógico, ela é muito simples o que ela consegue resolver, mas ela acaba, quando você vai estudar esse assunto, acaba sendo uma das primeiras que pra gente entender redes neurais artificiais mais complicadas, tem que começar por ela, né? A gente tem que entender um neurônio só para entender o que acontece quando você junta todos. Mas isso é um ponto interessante, né? A Carla comentou a questão dos dados. Esse é um primeiro ponto muito importante. As redes neurais artificiais, até muito tempo, ao longo de décadas, a gente não via muito, sabe, era uma coisa interessante, mas e daí, né? Porque uma das limitações era essa, a gente não tinha dados o suficiente para treinar, a gente não sabia que com essa quantidade de dados você ia conseguir obter resultados tão bons. Além disso, eu também acrescentaria a questão do hardware, né? Toda essa questão de evolução do hardware, a gente até discute muito que hoje em dia as nossas placas de vídeo criadas especialmente para fazer jogos, depois de um tempo, coisa de, sei lá, talvez uns 10, 15 anos atrás, muita gente começou a perceber, pô, legal, você tem um hardware no seu computador
que é muito bom para fazer cálculos de multiplicação de matrizes, tal, que é justamente o que muitos modelos de IA, como redes neurais artificiais, também utilizam, né? Oh, que curioso. Aí juntou isso, você passou a ter essa questão de muito processamento, muita capacidade computacional, essa quantidade de dados e até mesmo evoluções na teoria, pois o pessoal gosta de falar muito desses godfathers da IA, né, os padrinhos da IA. E por que falam tanto desses caras? É porque muitos desses caras trouxeram descobertas teóricas que tornaram matematicamente as redes neurais artificiais muito mais eficientes, que é o caso, por exemplo, do Hinton. Ele foi até o que recentemente saiu do Google, falando um monte de coisa aí que botou mais lenha na fogueira, né? Mas ele propiciou, por exemplo, um algoritmo muito famoso que é o backpropagation, de retropropagação. Não vou explicar ele aqui agora, que não vou nem conseguir só falando, mas querendo ou não, muito da eficiência de uma rede neural artificial hoje foi propiciado com esse algoritmo. Então, quando você teve todo esse progresso, chegamos no ponto que a gente está hoje, mas é até engraçado, pois é muito esquisito falar isso, mas até um tempo atrás, entre os anos 2000, bem início mesmo de 2010, as redes neurais artificiais tinham muito descrédito. Eu até lembro que eu estava eu estava finalizando o mestrado, indo para o doutorado, discutindo os temas que eu estava trabalhando. Eu não cheguei a mexer com rede neural artificial no doutorado, não, porque eu peguei bem essa mudança de paradigma, né? Eu já tô ficando velho, mas aí, o que aconteceu? Eu lembro de ter conversado com um colega meu e falou, não, rede neural artificial tá caída, ninguém mais está pesquisando isso, então é esquisito falar. Tem até uma situação interessante que desses caras, né, esses padrinhos da IA que ajudaram a trazer de volta a importância das redes neurais artificiais. Eu lembro que um deles estava dando uma palestra, eu acho que foi o Ian LeCun que falou isso. Ele estava dando tipo uma aula, e aí ele falou que submeteu um artigo para um evento muito grande. Eu não lembro agora qual mas um evento muito grande da área mesmo. E o artigo dele foi recusado, né, de redes neurais artificiais. E o revisor falou alguma coisa como, legal o seu trabalho, mas a gente já aceitou 2 de redes neurais artificiais esse ano, né? Mais do que 2 é muito já, sabe? Deu um argumento mais ou menos assim. Então, é muito louco. Mas, de fato, especialmente lá para... Eu acho que até para pontuar essa discussão e tal, um evento que marcou muito essa popularização das redes neurais artificiais foi especialmente 2012, que tinha uma competição muito famosa de classificação de imagem, que você, se eu não me engano, é a base de dados Imaginet. Você tem uma base de dados gigantesca, aonde você tinha que classificar os objetos. Isso aqui é uma cadeira, isso aqui é um urso, isso aqui é isso aqui é aquilo. E até então, a galera só usava outros algoritmos que na época estavam mais populares, né, máquina de vetor suporte e tal. Até que chegou um cara que conseguiu usar uma rede neural artificial e conseguiu, assim, resultados, ganhou a competição, mas, assim, teve melhoras de acurácia, né, de acerto bem acima dos outros. E esse evento acabou marcando muito a atenção da comunidade, e as pessoas começaram a ver, realmente a gente estava achando que rede neural artificial não dava em nada, e voltaram atrás. É até bom isso na ciência, né? Quando as pessoas veem que uma coisa está errada, o pessoal muda, converge para a direção correta. Mas só continuando nessa pauta, eu acho que essa popularização, né, das redes neurais, elas vieram, apesar de ser antiga, elas vieram mais recente, né, com a chegada dos LLM. Eu tenho o mesmo problema de tradução que o Gus, eu sempre fico assim, peraí que eu preciso traduzir esse termo para português, eu levo mais tempo pensando na tradução do que... Mas qual que é o termo em português?
Boa pergunta. Eu acho que Já seria grandes modelos de linguagem. Não Acho sei, que eu tô perguntando, não é não desafio, é ignorância. Large Acho que Learning seriam grandes modelos de E linguagem. agora, Large Learning Models. Eu tinha Tinha um que professor na ser- faculdade que ele traduzia, ele não gostava de nenhum termo em inglês, então teve uma vez que eu escrevi framework. E o cara, não existe framework, é arcabouço. Eu falei, beleza, Oh. Qual que é a aprendi, tradução? arcabouço. Ah, E quando o pessoal fala do arcabouço fiscal, é o framework fiscal. de eu escrever. tenho. Eu conheço uma boa assim, Gus. Eu tinha um professor na faculdade que deadlock ele traduzia como. Acho que era enlace Cons- mortal. Ah, é que esse Negócio dá pra assim. eu conhecia como condição de corrida. Ah, não, enlace mortal eu acho bem mais legal, desculpa. Esse professor usava. A gente precisa começar a popularizar os termos, porque pra gente, que é da área, né, a gente sempre fala os termos em inglês, porque normalmente todo mundo entende, mas sempre quando a gente vai falar com... Olha, acabei de ver a tradução, é modelo de linguagem grande, é a tradução formal. Mas, né, as redes neurais, elas ficaram mais populares com os modelos de linguagem grande, o Large Learning Models. Gus, você quer falar um pouquinho sobre as LLMs e complementar também dessa questão das redes neurais? Cara, eu acho que de rede neural acho que o pessoal falou bem. Eu acho que eu posso falar um pouquinho de LLM e como é que elas funcionam, porque acho que ajuda a desmistificar. Eu tava falando com alguém há um tempo atrás, eu não lembro quem era, que eu tava explicando exatamente isso em português. Bom, vamos lá. Como é que funciona rede neural? E para texto, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que os computadores eles têm uma dificuldade para entender texto. Texto pra gente é muito fácil, né? Você consegue falar, escrever, as pessoas normalmente vão te entender, a não ser que você seja médico quando você escreve. Mas aí quando você tenta passar isso para um computador, isso não é trivial. E lembra que eu falei no começo, todo mundo até mencionou que quando a gente tem uma rede neural artificial, né, o pessoal colocou o nome, a gente está fazendo uma projeção matemática de um processo biológico, tá? Essa projeção matemática, obviamente, é baseada totalmente em matemática. Como é que você explica texto para matemática, né? Sem ser, obviamente, o X e o Y que você já ouviu na sua escola, mas quando você quer pôr palavras e você precisa representar isso de forma matemática, isso não é trivial. Então esse problema ele já existe há um tempo já. Como é que a gente usa com texto? Então, quando as pessoas começaram a resolver esse problema, a primeira tarefa que eles tentaram... primeira coisa que eles queriam fazer é entender que texto é uma coisa que é sequencial, né? Você... pelo menos para português e inglês, tá? Você vai vindo da esquerda para a direita e aí você vai continuando isso numa sequência. Tanto que os primeiros modelos, talvez, que tiveram um bom resultado com texto, eles eram todos baseados nessa ideia de que o texto ia vindo, você ia completando ele, né? Completando, essa é uma palavra importante. Só que o problema desses modelos é que eles acabavam não sendo não entendiam direito o texto, porque texto não são só as palavras, tem uma outra coisa associada a eles que é o contexto, que é quando você fala a palavra banco, pode ser um lugar de você sentar na praça, pode ser um lugar que que você faz depósito, eu ia falar um lugar que toma a sua casa quando você não paga a parcela, mas é um lugar que você põe seu dinheiro para ter um rendimento, pode ser um banco de dados, que é uma outra definição, pode ser um banco de memória, pode ser várias coisas, banco, né? A mesma palavra. Então como é que você explica isso para o computador que, o banco X, ele só consegue entender isso quando existe todo um contexto, e às vezes para você entender a palavra banco, depende de 5, 6 palavras que veio depois da palavra banco, tá bom? Então esse é um problema bastante complicado para a computação. Só que quando pulando um montão de vários anos no futuro, para, sei lá, 2017, quando inventaram uma arquitetura chamada Transformers, que eu espero que não tenham traduzido para transformadores, porque nem o desenho era Transformers, até no Brasil mesmo. Eles sempre chamaram Transformers. Autobots, mano. E aí, quando inventaram essa arquitetura, esse tipo de modelo, o problema do contexto meio que começou a ser resolvido. Então você conseguia dar texto
para a máquina e ela conseguia entender o contexto daquelas palavras. E quando eu digo entender o contexto daquelas palavras, não quer dizer que ela sabia e tinha uma consciência. Ela só sabia que quando você, por exemplo, tinha rei associado à Espanha e você queria a versão associada à Inglaterra, você tinha rainha. Porque aqui a gente não tinha um rei, a gente tinha uma rainha. Quando você tinha a Torre Eiffel associada a Paris, quando você trocava para Londres, ele associaria ao Big Ben, por exemplo. Então ele conseguia entender como as coisas mais ou menos se relacionavam no espaço das palavras, digamos assim. Tá bom? Então, os Transformers conseguiam entender isso muito bem. Aí, à medida que a gente vai... meus colegas já falaram que a rede neural só começou a ter realmente impacto quando ela começou a utilizar mais dados, né? Teve essa competição de 2012, teve diversas outras coisas que aconteceram antes, que foi quanto mais processamento, mais computador e mais dados foi viável, maiores foram os resultados. Se a gente extrapola a ideia de Transformer para números que a gente não consegue nem imaginar, a gente chega no que são as modelo de linguagem grande. E é aí que tá o grande lance. O que elas fazem é uma coisa só. Elas sabem pegar um texto e adivinhar muito bem a próxima palavra. É só isso que elas sabem fazer. E só sabendo fazer isso, você consegue fazer um montão de outras coisas que parecem mágica. Mas não é mágica. É tudo matemática. É tudo você pega um texto e você prevê a próxima palavra. E só isso. Só que às vezes você prevê a próxima palavra, a próxima frase, o próximo parágrafo. É isso. Esses modelos são muito bons em fazer isso. Só isso que eles sabem fazer. Eles não sabem fazer conta, eles não sabem pesquisar na internet, eles não sabem, sei lá, qualquer outra coisa que vocês pensarem aí. Eles sabem a próxima palavra. Só que da forma criativa como eles são utilizados, dá a impressão que eles conseguem conversar com você. Conseguem entender seus sentimentos. Conseguem te dar palpites para você investir na bolsa. Tudo isso é só pegando a próxima palavra com a maior probabilidade possível. É só isso. Então eles não têm poderes transcendentais, eles não têm nada disso. Eles sabem a próxima palavra. Quando você começa a entender que é só isso que eles sabem, fica muito mais fácil de você desmistificar tudo que está por trás disso. E até para você, assim, um exemplo que eu vi um pessoal falando, não, ele conseguiria passar na prova do MIT, sei lá. Eu falei, quantas provas do MIT existem na internet? Com as perguntas e as respostas. Ele sabe tudo aquilo. Não é que ele sabe, outra coisa, esses modelos, eles são treinados com basicamente a internet inteira, todos os livros, GitHub e tudo mais. E o que eles fazem, eles compactam todo este conhecimento no que a gente chama de modelo. Então, se você pegar da internet.zip, é basicamente o que esses modelos são. Então, se ele já viu uma prova do MIT, ele consegue responder outra prova do MIT. Se ele já viu um problema clássico como é que chama quando... Como é que chama o problema do bondinho que você tem que decidir para que lado que vai, para quem que você quer matar? Você tem um monte de gente amarrada ou você tem uma criancinha do outro lado, você decide para qual lado que vai. Tem até o meme que você unifica filha, né? Então, tem esse tipo de paradoxo, esse tipo de coisa de raciocínio. Você fala, não, como é que ele sabe isso? Isso aqui só uma pessoa que pensa. Não. Isso está escrito na internet. Está explicado na internet. Então ele tem isso na base de dados dele de alguma forma. Então ele consegue prever a próxima palavra e dá a impressão que ele tem todo esse conhecimento. E isso pode ser provado que pessoas... Por exemplo, ano passado tinha gente testando o ChatGPT mesmo. Ele consegue resolver todos esses problemas do Lit Code. Até eles usarem um problema que ele nunca tinha tido na base de dados dele e não consegue resolver. Ele é muito pior que qualquer desenvolvedor. Por quê? Porque ele nunca teve a chance de aprender aquilo. E ele não consegue extrapolar como uma pessoa normal. Tá? Então, essa ideia de Large Language Models são modelos de linguagem que conseguem completar muito bem a próxima palavra. É isso. E é o enigma do trem, é o que você falou. Isso aí.
E essa explicação do Gus, gente, volta no ponto que a Carlinha falou lá no início. Processamento. E assim, significa que você não conseguiria fazer? Tipo, você não passaria numa prova do MIT? Você pegar, nunca ter visto, nunca ter estudado, você não passaria. Se você se preparasse, estudar e ficar aí estudando várias provas anteriores, pegando momentos, eventualmente você passaria. Talvez você não consiga resolver a prova em 15 minutos, ou em 5 minutos, ou em 1 minuto. Mas não é algo novo, não é algo pensante. É basicamente probabilidades. E essa parte do contexto, né, tudo isso, parece... eu gostei do conceito de uma vez um tweet que eu vi, que é assim, se as pessoas pensam que o ChatGPT é realmente uma consciência e pensa, eu estou um pouco... a pessoa falava, tipo assim, eu tenho até medo do que eles consideram hoje em dia como pensamento, né? Do que eu considero, então, como racionalizado. O que é realmente esse pensamento? Então, é isso, gente. Não pensa, não tem consciência ali, não tem um cérebro pensante por trás disso. A gente não consegue reproduzir isso. A gente não consegue reproduzir o cérebro, tá, gente? Não tô falando que a gente não consegue criar um cérebro e falar, olha, gente, esse cérebro aqui foi criado, ele pensa, ele age exatamente como a gente. Não é isso que a gente faz. No final das contas, é matemática e estatística. Lucas? Eu só queria complementar em cima disso que você falou e também do que o Gus comentou, é que em última instância, tudo isso que o Gus comentou, se a gente pegar essas operações e esmiuçar elas nas operações mais simples possível, o que você vai ter uma série de multiplicação de tensores, que a gente diz, né? Vamos dizer assim, multiplicação de matrizes. E esse que é o ponto. Será que a gente consegue reproduzir tudo que o cérebro humano é capaz apenas por multiplicações de matrizes? Assim, às vezes até acontece um nível químico, bioquímico, sei lá, mas eu acho que a gente só pode fazer esse tipo de associação quando a gente conseguir mostrar isso. Não, realmente o cérebro, o que o cérebro faz em última instância é modelado assim. Aí beleza. Mas é que assim, considerando tudo que a gente não sabe, me parece você tem um gap muito grande aí para você fazer essa correlação. Então, qualquer relação de cérebro humano e IA e tal me incomoda profundamente, especialmente por isso. E volta para o ponto que a Mel falou, né? Tipo, tem muitas questões em abertos na parte biológica também. Então, como a gente espera reproduzir, fazer algo que a gente ainda também está estudando do outro lado, né? A gente ainda tem as questões em abertos. Acho que, né, Mel, se você quiser completar também, quando a gente vê essas chamadas de vídeo e tweets falando que, né, que a gente criou um cérebro artificial que a gente consegue reproduzir, assim, eu acho que, eu concordo com você, Lucas, eu também fico um pouco incomodada, mas isso aí é uma opinião pessoal mais minha, que eu tenho um lado filosófico de pensar sobre nós, humanos e etc., então eu fico um pouco incomodada dessa questão, mas queria saber da Mel como que tem sido lidar, né, com esses hypes da inteligência artificial, como que eles afetam para você, e isso a gente vai até emendar, mas como que esses hypes da inteligência artificial, eles afetam também para a questão da divulgação científica na área de neurociência, né? Afinal, por exemplo, a polêmica toda que fez a gravação desse podcast foi sobre IA, TQI, e a gente sabe que QI, né, é uma questão bastante polêmica, assim, né? É uma questão muito enviesada. Teve a história dela também, né? Tem até uma questão mais de segregação de pessoas no início. Então é um ponto que assim não é legal a gente usar nem para humanos. Mas eu queria ouvir da Mel como que ela é divulgadora científica também, inclusive muito foda, todo mundo deve seguir ela depois desse episódio, quem já não segue, mas eu queria ouvir dela também os impactos que a gente tem, né, com isso na área da divulgação científica da ciência mesmo, quando a gente está falando de neurociência e etc. Então, realmente, né, quando chega assuntos assim, a primeira coisa que a gente pensa é respira fundo, que pode ser treta.
porque como a gente está construindo aqui, né, tem muita coisa ainda para se conhecer, e normalmente quando vem assuntos como esse, eles são muito categóricos, muito se fez algo, se entendeu alguma coisa, assim. E normalmente a gente tá muito longe disso, né? No máximo adicionou mais uma pecinha de um quebra-cabeça onde faltam muitas peças pra gente começar a ver qual possível cenário tá se colocando ali, né? Então é algo que sempre me dá um arrepio assim quando eu leio, e porque é justamente isso, né? Tem ainda muita coisa pra gente conhecer, e afirmar categoricamente coisas dentro dessas áreas acaba sendo um pouco de otimismo flertando com sensacionalismo, né? Então, na divulgação científica são situações que as corriqueiras que a gente acaba tendo que bater na mesma tecla de não, a gente ainda não sabe o suficiente para isso, não. O que o pessoal conseguiu foi uma ferramenta talvez melhor, talvez mais otimizada do que os anteriores, mas isso ainda não simula sequer uma região do sistema nervoso, quanto mais um sistema nervoso ou um cérebro ou o que for, sabe? E essa questão do QI, ela também se aplica igual, né? Eu tenho muitas críticas a testes de QI, muitas críticas mesmo, a começar pela sua própria proposta, né? Avaliar a inteligência. Que inteligência? Que tipo de inteligência, sabe? E inclusive com as próprias métricas de alguns desses testes. Mas a questão ele foi desenvolvido para tentar avaliar uma inteligência humana. Não vou nem colocar biológica, é humana. Porque esses mesmos testes não poderiam ser feitos com outras inteligências biológicas além da nossa. Então já começa por aí, ele é um teste para inteligências humanas. Como é que eu posso pegar esse teste que foi desenhado para nós para aplicar em um outro tipo de inteligência, né? Então, eu acho que essa discussão já começa daí, né? É difícil eu conseguir criar analogias para a área da computação, porque eu não sou dessa área. Mas imaginem eu pegar, sei lá, qualquer teste assim que seja completamente fora da computação e queira fazer isso caber dentro de algum modelo computacional. Chega a ser uma coisa assim que quando a gente transporta para outras áreas, as pessoas dizem, não, mas não tem como fazer isso. Bom, não tem como fazer isso para aqui também, pessoal, sabe? São inteligências diferentes, são propostas completamente diferentes, e a gente sabe muito pouco sobre a base, né, o que constrói elas, assim, no baixo nível, pra gente querer investigar uma coisa em tão alto nível assim, sabe? Então, realmente, sempre traz tretas, né? Quando eu vi alguns conteúdos circulando recentemente sobre isso, eu imaginei também que viriam essas tretas também, mas eu acho que para início de conversa, né, a gente tem que pensar na viabilidade. É uma metodologia aplicável? Faz sentido aplicar essa metodologia nesse outro campo? Não faz. Para mim, a discussão já morreria aqui, né? Se o método não está adequado, qualquer resultado já não é válido. Essa é a primeira coisa que a gente aprende em ciências, né? Ou está entre as primeiras coisas. O método tem que ser muito bem descrito, tem que ser válido, tem que ser compatível com a pergunta que tu quer responder e bem estruturado. Se qualquer coisa fere isso, todo o resultado que vier a partir daí não pode ser considerado, porque a metodologia que gerou esse resultado não é adequada a ser empregada nesse aspecto. Então, tirando todas as minhas críticas à aplicação do teste de QI em humanos, deixando isso de lado, né? Pensando em aplicar para outros tipos de inteligência, para mim também já não faz muito sentido enquanto neurocientista pensando assim. Não sei o que os colegas da computação pensam, mas para mim, assim, não, eu tenho muita dificuldade de conseguir fazer essa transposição sem ter várias críticas, não só ao método, mas até em aspectos éticos, talvez, né? Então, queria lançar isso aí na roda agora também. Que uma hora a gente vai ter que falar sobre ética, né? E aí que o bicho vai pegar. Vai lá, Gus. Na verdade, eu só queria complementar essa parte do QI, né? Ele foi importado, né? Quando a gente fala de programação, a gente fala import, né? Foi importado para machine learning, para os modelos, e eu acho que foi uma coisa que veio com um hype desde o ano passado,
que ele traz expectativas não realistas sobre o que está sendo feito. Então esse hype, eu tenho algumas teorias do porquê que ele explodiu. Obviamente que o ChatGPT está envolvido, né? Claro, ele mudou várias coisas, mas veio muita gente para a área que efetivamente não sabe o que está falando, né? E essas pessoas são muito vocais, vocês gostam de falar bastante. Só que se você for parar e... a Carla, por exemplo, ela é GDE, né? Ela fez uma entrevista para saber se ela é uma GDE. Esse tipo de entrevista, se você aplica nessas pessoas que são pessoal do hype, você não consegue sair do hype, não consegue... Não, explica um bagulho em detalhe. Não, eu quero ver o detalhe, me explica mais a fundo. E esse tipo de coisa, só que eles são muito vocais e falam, você vai perder seu emprego, vai vir, se você não sabe isso, você já tá pra trás. Eu comecei a ler e falei, caramba, eu já tô pra trás, velho. Eu leio sobre isso todo dia, eu já tô pra trás. O que aconteceu, meu? Eu perdi meu emprego. E aí eles trazem, não, porque o QI do modelo e não sei o que. Eu falo, mas espera aí, galera. Porque eles começam a misturar um monte de coisa que não faz mais sentido, assim. É meio que, vamos aí, vai na loucura aí, qualquer coisa tá valendo. E essas pessoas, elas, como são muito vocais e acaba gerando engajamento, porque ódio e maluquice gera engajamento, isso chega em pessoas que são, não pejorativamente, são ignorantes no assunto, tá? E quando uma pessoa vê isso, fala, caramba, eu tô pra trás, eu preciso comprar um livro sobre isso. Aí você chega lá na Amazon, tem 400 livros sobre ChatGPT escrito pelo ChatGPT. E aí a pessoa, não, eu preciso comprar um livro, preciso entender isso. Preciso saber, mas o que ele aprende é escrever um texto no chat, é isso que eles aprendem. Então, esse hype chega nas outras pessoas, o pessoal fica preocupado, fala, caramba, vou perder meu emprego, o mundo vai acabar, a máquina tem QI, ela vai virar o Einstein daqui a pouco. Ferrou, o que eu faço? O que minha filha vai fazer? E aí, só que isso tem um impacto negativo. Fala, claro, assim, fora piadinha que o pessoal faz, mas já tem gente pensando que talvez a área de desenvolvimento não sirva pra nada. Ah, porque o computador faz, eu não preciso, pra que eu vou me enveredar nessa área? Não tem futuro. Só que nós estamos falando de um diferente, não é? Tem futuro. Não é igual o pessoal que fazia datilografia nos anos 80. Eu acho que vocês aqui, ninguém sabe o que é datilografia, né? Alguém fez datilografia, não? Não. Isso é um mau sinal, né? Se você sabe o que é, você é automaticamente velho. Mas não é a mesma coisa. Você saber desenvolver vai ser útil para sempre, eu acho. Então, eu acho que existe esse negócio de trazer o QI, colocar na máquina. Esse modelo. Isso é um bagulho que faz parte desse hype que é prejudicial em diversos níveis. Chega, vai lá, cara. Não, tranquilo. Não, o que o Gus falou me pega muito porque é incrível como uma boa dicção pode fazer as pessoas acreditarem em qualquer coisa que você está falando, assim. É um grande exemplo do poder da comunicação. E eu acho que é uma mistura da ignorância do que o Gus falou, né? Assim, não é nenhuma ofensa a ninguém, como ele mesmo falou, é realmente uma ignorância de conhecimento de um assunto. E que, dado o que você não conhece, aquilo que aquela pessoa fala faz muito sentido na sua cabeça. Aí você fala, não, pô, mas isso faz sentido. Pra quem conhece, realmente não faz sentido nenhum, né? A gente fica super chocado com essa comparação. Gente, mas pelo amor de Deus, quem acredita nisso? Mas as pessoas acreditam, porque eu recebo muitas mensagens e eu fico super triste de pessoas que estão começando na área ou que querem começar um mestrado em A, super desestimuladas de, não, mas não vale a pena, o que você acha? Ainda vale a pena mesmo? Porque as pessoas realmente começam a guiar as decisões de vida e carreira delas baseadas em falsos especialistas, sabe? Então, quando as pessoas... Eu acho muito chato quando eu comento e a pessoa fala, mas é só não dar bola pro que essa pessoa falou. É só ignorar. Mas assim, é fácil a gente que é técnico ignorar quando tem milhares de pessoas que não vão ignorar e que vão levar isso a sério. Então assim, dar um pouco de popularidade falar mal, né? O hate, a crítica, mas também viraliza conteúdo desmistificando aquilo que aquela pessoa tá falando sobre, né? Então eu fico nessa postura de... Eu sei que às vezes é um pouco contraditório retweetar algo que alguém que eu discordo falou, mas também me sinto num dever ali de, gente, não é isso, por favor, ignorem o que essa pessoa tá falando bobagem,
e vão escutar outros pontos de vista, não se guiam, se baseiem numa pessoa só porque ela fala bonito, sabe? Mas é muito triste ver a galera desmotivada com isso. E é difícil lutar contra, porque a gente não tem o mesmo alcance, né? Então... E esse ponto que você trouxe, Carlinhos, sobre a dicção e tudo, porque eu até vi algumas réplicas lá no Twitter falando, e eu acho que qualquer pessoa que faz divulgação de conteúdo, faz divulgação científica, já deve ter ouvido, então por que vocês não fazem uma thread, então, explicando? Gente, é o que mais tem. Se você entrar no Twitter de qualquer uma da galera aqui, é o que mais tem a divulgação desse conteúdo. Mas aí que tá, né? E assim, falta muito dessa responsabilidade, sim. Não estou atacando diretamente ninguém aqui, eu acho que isso é para qualquer pessoa que trabalha com o YouTube, que tem um bom alcance, que tem uma equipe, que faz pesquisa, falta responsabilidade sim de você ter noção que o seu conteúdo chega em pessoas ignorantes. Mais uma vez, quando a gente usa o termo ignorante, a gente não está falando de uma pessoa... A gente não está falando de forma pejorativa, de assuntos. E nós, com o alcance que a galera da tech, assim, a gente não pode esperar que aí, o Walter falou, né? Às vezes a gente não tem a dicção, às vezes a gente não tem aquele alcance, a gente não tem essa habilidade comunicacional, nem sei se essa palavra existe, né? Essa habilidade de comunicação que a pessoa tem e vai alcançar tantas outras pessoas. Não funciona dessa mesma forma. Não é simplesmente fazer um conteúdo. Igual, a gente está gravando esse podcast aqui, que vai ter provavelmente 2 horas. É um episódio que aí tem dois pontos importantes. A pessoa faz um vídeo alarmista com corte de 2 minutos e ela tem um alcance gigantesco, então a gente faz um podcast desmistificando isso de 2 horas. Você realmente quer me dizer que vai ter o mesmo alcance? Óbvio que não, porque não tem como você falar sério de um assunto, você explicar um assunto em detalhes em 2 minutos, em vídeo de TikTok. Então, assim, não espere que isso me irrita demais a galera que respondeu, por que vocês não combatem isso explicando? A gente tá fazendo isso, pô, esse episódio é isso que a gente tá fazendo. Então, o que a gente espera é que tanto as pessoas que divulgam quanto as pessoas que ouvem, que cobrem mais uma seriedade sobre o assunto. E eu sempre trabalho isso, gente, com todo mundo. Questione até mesmo os especialistas. Se você está vendo um especialista falando alguma coisa, muito provavelmente ele não vai citar fontes, mas se ele não citar, pede referência, pergunta sobre as coisas, não aceitem as informações facilmente. É importante que vocês tentem entender da onde que está vindo aquela informação. A galera que trabalha com divulgação científica, a galera que cria conteúdo técnico, já faz isso naturalmente. Então, vocês vão ver sempre eles citando artigos, citando trabalhos científicos, eles têm um embasamento no que eles estão falando. Se você vê uma pessoa que não está citando nada, ou às vezes está usando como referência vídeo de YouTube, canal de TikTok, um blog X... Já desconfia, gente. Isso não é... Peçam por fontes reais. E isso não é só para tecnologia. Isso aí é o que eu peço para todo mundo que consome qualquer tipo de conteúdo sobre ciência também. Então, é isso. Tipo, dicção, vídeo curto hoje tem um alcance que, assim, a gente não tem como competir se a gente quiser fazer uma divulgação científica real. Não tem como. Não funciona. Mas, bom... a gente falou muito sobre essa questão da divulgação científica, agora eu quero trazer o ponto Hollywood. A ficção científica ela já trouxe a questão de inteligência artificial muito antes não, né? A gente precisou do termo ser criado, mas já é de décadas atrás, né? A gente já tem Exterminador do Futuro, 30 anos atrás já estava trazendo essa ideia, a gente teve Matrix, a gente teve Hollywood potencializando a divulgação, às vezes, né? O hype, potencializando o hype da inteligência artificial. E eu quero ouvir de vocês, né? A analogia, quero entender o impacto que a gente tem hoje no mundo real com a ficção científica. Começar com o Gus, que eu sei que ele tá doido para falar desse tema. Ano passado, eu tava pensando, como é que a gente pode resolver esse problema de energia do planeta, né? Calma, eu vou chegar onde vocês querem.
Eu não tava dormindo, acordei viajando. Calma, vou chegar lá. Falei, cara, deixa eu estudar como é que funcionam as coisas. E aí eu estudei bastante sobre energia nuclear. Porque eu tinha uma visão de que, cara, energia nuclear, mano, qualquer coisinha acaba o planeta, né? 2 já era. E aí eu descobri, na verdade, que energia nuclear é uma das fontes de energia mais seguras que a gente tem no planeta, tá? É incomparável com as outras, assim, com carvão, nem se compara em segurança para as pessoas, tá bom? Não vou nem no mérito de que produz energia pra caramba. E aí eu falei, tá, mas se é tão bom assim, por que o pessoal não faz um montão de usina nuclear? Onde tá por que existe esse medo? E se você for voltar um pouco no tempo, acho que nos anos 70, teve um filme sobre um derretimento de uma usina nuclear. Foi um filme de terror desses, sei lá, tubarão, piranha, usina nuclear. Que aí morre as pessoas, não sei o quê. E isso aconteceu na mesma época em que uma usina nuclear teve um problema. Que eu acho que não morreu ninguém, na verdade. Teve um problema, teve um vazamento, o pessoal acordou, sei lá, morreu 2 pessoas, sei lá. E aí isso fez com que o Hollywood, né, os filmes... Putz, é mesmo, hein? É perigoso. E isso, nós estamos falando dos anos 70, isso contamina até hoje ainda o discurso das pessoas, tá? As pessoas têm medo. Aí se você for ver os últimos acidentes nucleares que existiram, eles são ruins, tá? Tô falando que, Fukushima lá, tranquilão. Não é tranquilo. Só que se você comparar aquilo com quando tem um desastre ecológico, tipo desabar uma barragem numa cidade inteira, ou então o petróleo vazando no oceano, ou o carvão e o gás carbônico na atmosfera, o estrago é gigante. E assim, o nuclear morre bem menos pessoas, tá? E aí existe a analogia de que a inteligência artificial, infelizmente, está indo pro mesmo caminho. Porque a gente tem faz parte da cultura popular o Exterminador do Futuro, o Ex Machina, esses vários filmes nesse sentido, né? Infelizmente, o Eu, Robô, infelizmente o que cola não é o Homem Bicentenário, mas é o Exterminador do Futuro, lá, o T-1000. Então, as pessoas agora ainda vêm com, meu Deus, as máquinas vão destruir tudo, estão vindo destruindo tudo. E aí nós estamos caindo no mesmo problema que já teve nos anos 70, que é onde essa coisa dos filmes, meu Deus, agora é verdade. O que não quer dizer que não haja problemas. Existem, tal como na usina nuclear, tem problema também, tá? A gente pode discutir isso quando falar de ética, mas nós não estamos falando... Eu, pessoalmente, trabalho com isso todos os dias, vejo um monte de bagulho espetacular. Assim, coisa que eu nem posso falar em público que eu vi. Eu não vejo esse fim do mundo que o pessoal tá vendo. E quando eu falo com os pesquisadores que são muito mais inteligentes do que eu falo, cara, falei, vai. Onde que tá esse perigo? O pessoal fala, não sei. E assim, os perigos, pelo menos, de acabar com a humanidade. Existem outros perigos que a gente pode discutir e com certeza são importantes prestar atenção. Então eu acho que quando a gente... infelizmente, enquanto divulgador científico, a gente tá saindo de uma corrida lá de trás, enquanto o pessoal tá lá na frente lá. Porque não, o hype, não sei o que, e a gente tá, não, galera, peraí, ó. Não é assim, não vai acabar, não é bem por aí. Ela ajuda em várias coisas, tem outras que não é pra usar, e vamos tentar usar da melhor forma possível. Pronto, era isso que eu queria falar, posso ir embora. Eu queria complementar porque eu olho pra essas coisas e eu não consigo ver nada mais humano do que esse tipo de medo, assim, sabe? Porque esse medo, assim, que a gente vê das inteligências artificiais e do apocalipse, não sei o quê, ele é muito enraizado, né, no nosso egocentrismo antropocêntrico, né, de a gente se colocar no lugar de uma espécie cuja inteligência é o mais alto, né, entre outras que a gente conhece, e o medo de ser superado, o medo de existir algo mais inteligente ou que nos supere em características que para nós são muito caras, é algo muito humano, né? E chega a ser curioso porque o principal medo que a gente tem dessa possível espécie mais inteligente é justamente o que a gente faz e fez com várias outras, né? Que é devastar, extinguir, escravizar, entre outras questões, né?
Então, eu olho para tudo isso e eu fico achando um grande espelho, né? A gente tem medo de que uma espécie humana 2.0 surja e faça a mesma coisa que a nossa espécie fez com outras anteriores e que segue fazendo com muitas outras espécies ainda hoje, né? A IA que vai mudar o ambiente para ficar mais propício para o desenvolvimento delas ou desses novos seres do que para nós, e daí nós vamos morrer. Gente, a gente tá causando impactos severos no planeta, no clima, e o mais impressionante é que nós somos muito burros, porque nós vamos entrar e arcar com esse prejuízo também. Né? Ainda nessas histórias de apocalipse, essas mudanças vão beneficiar essa outra inteligência, essa outra espécie invasora, mas no nosso caso, o que nós fazemos dia a dia vai nos prejudicar imensamente, segue nos prejudicando, além de todos os outros organismos que habitam aqui o planeta. Então, é muito interessante olhar com essa visão assim de comportamento, que é uma coisa que eu estudei por muitos anos na minha vida, porque eu olho para esses medos e eu vejo um reflexo de nós mesmos e o pior, né? De a gente, do nosso principal medo é justamente alguma outra espécie aparecer e ter um comportamento parecido com o nosso, né? Então, eu acho curioso e queria adicionar isso na fala, porque acaba sendo uma manifestação muito humana esse tipo de medo, né? E para mim também não faz sentido porque a gente está transpondo, né, N características nossas numa possível nova inteligência que também vai ter suas particularidades, que vai ter um desenvolvimento orientado justamente para que isso também não aconteça, para que, né, situações assim também não acabem chegando e batendo na nossa porta. Então eu acho que também tem um pouco dessas coisas, né? Eu entendo a hype e eu entendo o quanto essa hype pega na gente, porque ela mexe com esses medos intrínsecos nossos, mas ao mesmo tempo eu não consigo visualizá-la também se concretizando, porque quem realmente está à frente desse desenvolvimento, como o Gus falou, né? Quem realmente estuda e se especializa nisso e está construindo isso, tu conversa com essas pessoas e tu vê que os propósitos são completamente diferentes, né? Não é algo para ser substitutivo, é algo para trazer uma capacidade de processamento maior, de a gente usar isso como ferramenta para o nosso dia a dia e para as coisas que nós queremos fazer e avançar, né? E não algo para criar né, uma nova espécie que vai competir diretamente com a nossa, né? Pelo menos é a visão que eu tenho, assim. Adorei, esse ponto que você trouxe, né, no final das contas, o maior medo dos humanos em relação às IAs é que elas fiquem humanos, no final das contas. Então, assim, muito bom. Eu não vou mais falar nada, eu só quero ficar ouvindo a Mel agora, hein? Não, eu amei esse plot twist do episódio. Nosso maior medo é o espelho, nós mesmos. É isso. Fim da história, mas é muito real. Lucas, você queria comentar? Eu queria sim, eu tô até quieto, que eu tô gostando de ouvir todo mundo, especialmente a Mel também agora no fim. E eu ia até comentar um ponto relacionado ao que a Mel falou, que de fato, né, toda essa questão de filmes, querendo ou não, essa coisa de a máquina superando o humano acaba gerando um hype enorme, inclusive para as empresas, né? Tem muito disso, mas eu acho que o ponto que a gente devia pensar mesmo é nessas inteligências artificiais aumentando a potencialidade dos seres humanos, sabe? A gente já pensa logo de cara que é um superando o outro, mas por que não os dois juntos, né? Parece que é meio sem graça isso. Com certeza, se fizesse um filme, é melhor o humano contra a máquina, né? Vai vender muito mais do que o humano e a máquina dando as mãos, assim, todos felizes, né? Mas assim, realmente, de tudo isso que a gente está falando, eu percebi muito quando recentemente aí teve uns cortes, uns podcasts de alarmistas assim sobre o assunto. Muita gente nos comentários tá meio assustada, do tipo, nossa, sabe, o que vai acontecer tal. Quando dentro da academia, entre as pessoas,
não está sendo esse o problema principal, né? Até não sei se a gente ia comentar sobre isso, que também trouxe, por exemplo, aquela questão do problema do alinhamento, né? Que gera esses sentimentos, né? Dando uma explicação simples, né, desse problema do alinhamento aí, que eu acho que se relaciona um pouco a esse hype, esse medo, a coisa até meio hollywoodiana também, que é aquela ideia de você, bom, eu digo para a IA fazer uma determinada coisa, e para ela atingir aquele objetivo, ele vai fazer de tudo para atingir aquele objetivo, inclusive coisas que não se alinham aos valores das pessoas que criaram ou das pessoas utilizando. É aquela coisa meio gênio da lâmpada, né? Você chega pro gênio e fala, olha, eu gostaria de ficar rico. Aí, de repente, você acorda, vai ver, você vira o traficante mais procurado do mundo, com todo mundo em cima de você, mas cheio da grana, porque você não foi específico bastante, né? Parece até uma brincadeira, mas você tem discussões sobre isso acontecer. Posso até tentar dar um exemplo mais palpado na realidade, que é aquela questão, por exemplo, de carros autônomos. O pessoal fala muito dos carros autônomos, você tem uma pesquisa muito grande em cima disso, e se você chegar para programar assim, o carro autônomo dizendo, o objetivo é chegar em tal lugar o mais rápido possível, e não especificar mais nada, ele vai sair batendo em tudo, vai atropelar a gente se puder pegar um atalho mais rápido, furar sinal, mas beleza, chegou, porque você não falou que o máximo de pessoas tinha que permanecer viva, né, durante esse processo. E tá bem relacionado a isso é até um problema real. Eu acho até ruim que quando as pessoas trazem esse tipo de problema com um certo alarmismo, o problema meio até que vira uma piada, você passa a tratar como se o problema não tivesse impacto nenhum. Ele tem, mas assim, também não é um problema sci-fi que vai destruir o mundo. Eu acho que a questão é que ele vira uma piada entre a comunidade, assim, né? Tipo, pra quem entende, assim, né? Tanto que eu acho que vi muita zoeira, assim, da galera da tech sobre as últimas polêmicas. Mas uma das poucas coisas que eu aprendi, assim, na divulgação científica é que as coisas que parecem mais simples e mais idiotas, na perspectiva de quem entende de um assunto, pode ser o que mais vai cativar uma pessoa ignorante naquele tema. Então, assim, uma coisa que pra gente dá falar assim, a gente está desenvolvendo a Skynet. Se a gente falar que todo mundo vai começar a rir, provavelmente, você vai falar assim, claro que não. Mas falando com a palavra certa, com a descrição certa para certas pessoas, meu amigo, a gente já conseguiu fazer coisa muito... pessoas já conseguiram desmistificar assuntos muito piores entre pessoas que não são na área. Então, eu acho que esses assuntos que acabam virando piadas, sabe, são os que a gente mais tem que ter medo deles, sabe? Porque a piada é tanto que o alcance fica grande entre as pessoas e a gente acha que, assim, de certa forma, a gente está brincando com o assunto, mas na hora que a gente viu, já atingiu uma quantidade de pessoas muito grande. E, mais uma vez, fica piada pra gente, igual... por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Não, vacina. Pra gente, a gente cresceu a vida inteira tomando vacina. E pra gente, tomar vacina é algo completamente natural. A gente viu que, assim... Foi muito difícil durante a pandemia lidar com esses assuntos, sabe? Então, assim, acho que a gente tem, na verdade, temer os assuntos que podem virar piada. Carlinha, você quer complementar? Eu ia falar justamente disso, que a galera gosta muito de teorias da conspiração, né? E aí a galera entra nessas teorias de conspiração, de inteligência artificial, meio de filme, assim, parece que... Eu não sei explicar muito do porquê que é tão fácil para o ser humano acreditar em teorias da conspiração. Eu acho que é uma mistura de acreditar... assim, aquela questão de viés de confirmação, né? Sempre buscar coisas que afirmam que a gente já acredita de alguma maneira. E quando você é ignorante de um assunto, você acredita em uma visão muito simplista ou muito limitada de determinado assunto. E a teoria da conspiração meio que casa perfeitamente com aquilo que você quer acreditar. E sustenta aquilo, e as pessoas ficam meio cegas, assim, de não adianta argumentos, não adianta dados, provas, fatos,
ela quer tanto acreditar naquilo que ninguém consegue mudar a cabeça da pessoa. E eu tenho muito medo de a gente chegar num nível de teoria da conspiração de inteligência artificial, no nível dessa que a gente teve dos anos atrás, sabe? Como você falou de vacina, assim. Eu acho que é uma coisa muito possível, mas dá muito medo também, porque é um cenário difícil de lidar, de tratar, de resolver, assim como qualquer teoria da conspiração. Eu ia comentar, baseado nisso que a Carla falou, porque tá até na minha cabeça, esses dias eu tava escutando o Iclis, né, do Leitura Obriga História FM, ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça sobre essa parte de teoria da conspiração, tal, porque, querendo ou não, acaba formando uma irmandade entre as pessoas que é difícil você ver em outros contextos, né? O Iclis, até para ilustrar isso, ele falou da pesquisa que ele fez de doutorado. Para quem não conheceu o Iclis, ele fez doutorado em História, e ele estudou muito a memória por trás de combatentes durante a Segunda Guerra Mundial. E, curiosamente, alguns desses caras entravam para teorias da conspiração, iam para a extrema-direita, e uma coisa que ele percebeu é que durante a guerra formavam-se uns laços entre as pessoas naquela questão da sobrevivência que fora da guerra você não encontra, é muito difícil você achar isso. E entre esses teóricos da conspiração que tudo que você fala tá certo, a galera abraça, assim, concorda, é um dos poucos locais que você consegue achar isso com muita facilidade, né? Vou até ver se eu acho depois esse corte dele, é muito bom. Eu acho que explica um pouco isso, porque para quem tá fora é difícil de entender, mas quando a gente pensa esse tipo de argumento parece que faz muito sentido. E aí serve para vacina, serve para IA, que para você manter esse laço, você vai contra tudo e qualquer pensamento lógico. Você está no Brent, do Devs Cansados. Agora, né, a gente já tá chegando mais pro fim do episódio, porque senão eu tenho certeza que vocês não querem ouvir 5 horas de podcast, mas eu vou puxar uma pauta muito importante, que é quais são os reais problemas que a gente tem hoje e o que a gente tem feito para trabalhar esses problemas, né? Quais são os problemas existentes por trás do aprendizado de máquina, por trás da inteligência artificial. E vou começar com a Carlinha, porque eu sei que ela fala muito dessa questão de ética, né? Dessa questão, inclusive foi o mestrado dela. Carlinha, traz pra gente. Bora lá. Bem, temos muitas questões, eu vou tentar passar por algumas delas de forma resumida, para também não tomar muito tempo, a galera ter um tempo de comentar. Mas eu acho que, assim, essas discussões sobre inteligência artificial ética, elas começaram por volta de 2016. Eu acho que todo mundo lembra da TAI, que foi um bot que a Microsoft criou no Twitter, e que a TAI aprendia com as respostas dos usuários, e ela, claro, replicou os comportamentos dos piores possíveis, os discriminatórios, nazistas, racistas, e já evidenciou, assim, era uma coisa um pouco óbvia que isso iria acontecer, mas ela evidenciou e começou a alarmar um pouco desses casos. E conforme a gente foi utilizando e delegando decisões humanas para a inteligência artificial em cenários muito sensíveis, como educação, judiciário e saúde, as consequências foram surgindo, né? Porque o cenário que a gente vive hoje é um cenário em que não existe uma regulação, uma legislação. Então, várias empresas começaram a utilizar suas ferramentas ou vender suas ferramentas para esses setores, que eu vou chamar aqui de setores de aplicações um pouco mais sensíveis, que geram muitos danos para as pessoas, né? E não tendo uma regulação, você fica um pouco livre e tem a questão de responsabilização que entrou em jogo, porque quando um carro, vou dar um exemplo um pouco alarmista, mas um carro autônomo atropela uma pessoa, de quem é a responsabilidade? É do carro? Não. É do desenvolvedor que desenvolveu o algoritmo daquele carro? É do governo que licenciou que pudesse vender aquele carro? É de quem construiu o carro? Sabe, fica no ar, assim, de quem é a responsabilidade, e essa falta de responsabilização gera um cenário muito ruim
que é o que a gente vive hoje, né? Claro que a gente está tendo várias discussões para avançar nessas questões, mas um dos pontos que aí a ética, que essa área discute, é a questão da responsabilização. Por isso que é uma área muito interdisciplinar, porque ela tem que ter, para que dê certo e a gente construa inteligência artificial para um cenário que a gente não quer acabar com a inteligência artificial, né? A ideia nunca é essa, de um banimento, de acabar, não queremos que utilize, mas é de utilizar de uma forma que de fato seja para o bem social e de que as pessoas façam parte dessa construção. Mas para que isso aconteça, uma série de setores tem que estar conversando, né? Não basta nós, tecnicamente, ali ficarmos discutindo, porque as coisas não avançam. Tem que ter o pessoal do direito, tem que ter o pessoal da comunicação, tem que ter pessoas da área de história, tem que ter pessoas que tragam diferentes perspectivas para a gente construir um cenário em que a inteligência artificial, de fato, traga mais benefícios do que danos. E até essa visão é difícil, né? Do que é dano, do que é benefício. Porque para o Twitter, fake news sendo espalhada pode ser um grande benefício, mas para a sociedade no geral é um grande malefício, né? E até isso tem um ponto de vista, dependendo da parte da sociedade que você estiver olhando, é um benefício de certos grupos que ganham com isso. Então, é uma questão bem complexa, mas grande parte das discussões tem girado em torno disso, de como a inteligência artificial é aplicada, entender que a aplicação ela não é só tecnológica, mas ela é um sistema que está inserido em uma sociedade e que é transformado por essa sociedade e também impacta a sociedade de alguma maneira, né? Então, tem uma certa interação e impacto que é gerado e que não é um impacto artificial, né? Então, eu gosto muito da frase da Kitty Crawford de que a inteligência artificial ela não é nem artificial e nem inteligente. Então, ela é feita de recursos humanos, ela é feita de recursos naturais, ela tem grandes emissões de gás carbônico e ela também tem impactos que são reais nas vidas das pessoas. Então, quando a gente fala que um algoritmo de reconhecimento facial tem 99% de acurácia, 99% de muitos milhões, 1% de muitos milhões são pessoas reais que estão sendo afetadas e que podem ser vítima de uma agressão policial porque o algoritmo errou. Mas ele acerta 99% das vezes. Ótimo. Mas no 1% que ele não acerta é a vida de uma pessoa que você está prejudicando. Então a gente tem que pesar de fato o quanto de benefício que a gente traz, quanto de malefício que a gente traz e pensar se é o momento daquela tecnologia ser aplicada, se ela de fato está pronta para a sociedade, né? Porque o maior medo que a gente tem não é da inteligência artificial em si e nem de que ela seja inteligente, né? Eu vi uma frase muito legal no Twitter hoje, eu tô até pegando para coach aqui, que devemos ter medo, não de máquinas inteligentes, mas de máquinas tomando decisões para as quais elas não têm inteligência para tomar. Então, a gente quer máquinas tomando decisões na área de segurança? Será que a gente quer esse cenário? Será que elas estão capazes para isso? Então, são essas discussões que a ética traz, né? De entender os impactos sociais, entender tudo de um ponto de vista sociotécnico, de um ponto de vista crítico, de que a gente pode ditar, sim, o rumo da tecnologia. Porque grande parte da população, e a gente viveu uma época muito forte assim, é de que a tecnologia é sempre algo bom, algo inovador, e que não temos que refrear. É um fenômeno irrefreável que vai passando ao longo dos anos e vai evoluindo a sociedade vai ficando cada vez melhor. Só que com os anos a gente foi entendendo que tem sim pessoas tomando decisões por trás dessas grandes revoluções tecnológicas para os seus próprios interesses. E que a gente tem que, de alguma forma, decolonizar isso para que a sociedade seja mais participativa. Como fazer isso? Se eu tivesse a resposta, seria ótimo. Mas não temos. Em cada país, em cada cidade, em cada lugar vai ser uma resposta e anos de trabalho para mudar esse cenário. Mas, de fato, o que a gente está buscando é isso, maior participação social, e isso inclui educação tecnológica, letramento de dados, as pessoas entenderem como a inteligência artificial funciona para conseguirem chegar num ponto que a pessoa entende daquele assunto a ponto dela começar a questionar as coisas, e não somente aceitar ou utilizar ou virar refém daquilo, mas ser um ser humano crítico em relação àquele assunto. Igual as pessoas são críticas com história e política, a gente quer que as pessoas sejam críticas com tecnologia também, né? Mas, enfim, eu vou encerrar minha fala aqui, mas é um pouco das discussões que acontecem, que só dá uma entrada aqui por causa do tempo. Posso completar uma coisa rapidinho? A Carla falou um bagulho muito legal sobre
responsabilidade, ética e tudo mais. E acho que, assim, só para a responsabilidade ética em sistemas computacionais, na verdade, não é uma coisa nova. E os problemas associados a ela, à tecnologia, não são, talvez não fossem tão óbvios no passado. Então, se a gente for parar para pensar, até um banco de dados em si, ele tem um bias envolvido nele. Porque se eu, por exemplo, for pedir um empréstimo no banco, dependendo do meu endereço que está lá nos meus dados, os caras não vão me dar por causa do meu endereço. Porque eu moro numa região X qualquer. Aí você fala, pô, mas o que tem a ver isso aqui? Olha o resto do meu crédito, sei lá, minhas contas, sei lá. Não, você não ganhou. E aí, então, isso já, sim, obviamente aconteceu por décadas, digamos assim. Só que a gente... É a ferramenta sendo utilizada de uma forma não legal, digamos assim, né? O banco de dados sendo uma ferramenta, digamos, de opressão ali, né? Você tira uma fatia da sociedade e fala, esse pessoal aqui eu não vou dar empréstimo por causa da rua que eles moram. Isso está associado ali. Quando a gente chega no reconhecimento facial e diversas outras coisas que aconteceram, eu acho que só ficou mais óbvio de que o uso da tecnologia tem o ônus e também tem os problemas, né? Tem o ônus e o bônus, né? Tem o lado bom e o lado ruim, e assim, é que agora ficou muito evidente, muito. Então, só que eu sou um pouco mais cético em relação a como que a sociedade vai chegar num consenso, dado onde estão as discussões políticas hoje no mundo inteiro. Então as discussões de hoje são, aquela pessoa ali é trans. Porra, bicho. Isso aí se discutia nos anos 50, sei lá eu. Vamos discutir outras coisas. Isso não é pra você ficar falando disso. Nós temos outros bagulho pra discutir. Ó, tem essa... Que tal se a gente discutisse aqui sobre os dados dos usuários aqui, ó? Tem uma regra aí, vamos pensar como é que a gente faz. Não. Aquela pessoa ali tá usando o banheiro errado. Cara, na sua casa só tem um banheiro, todo mundo usa o mesmo, velho. O que você tá falando dos outros aí? Não. Ali, ó, o cara os professores são pior que traficante. Não, cara, vamos discutir um bagulho, ó. Nós estamos tentando, vamos tentar resolver o bagulho do meio ambiente aqui, ó. Então, eu sou muito cético, aí é uma opinião triste, assim, isso eu não consigo mudar. A da usina nuclear eu consegui mudar, essa eu não consigo, porque eu acho que as pessoas, o ganho pessoal delas está associado a outros problemas. Então, o que a gente precisa resolver agora, que seria, vamos discutir sobre inteligência artificial, o impacto na sociedade, temos que ter uma regulamentação aqui. Não. Vamos discutir esse outro bagulho que não tem absolutamente nada a ver com... Vamos inventar um pânico moral sobre alguma coisa ridícula. Então eu acho que fica muito difícil. É uma discussão de... Você... Eu tô tentando achar um exemplo que passe pelas regras de bom convivência com as pessoas sem muito palavrão. É igual você tá com uma criança birrenta no shopping, ela vê uma loja de brinquedo, e você fala, não, a gente volta depois, vamos resolver, você tem que comprar uma calça primeiro. Não, a gente tem que ir na loja, não, a gente tem que comprar calça primeiro. E esse é o problema que eu vejo, a criança birrenta não quer ir ver a calça que ela precisa, ela quer ver outro bagulho. Então essa é uma coisa que me deixa meio triste, mesmo vendo tudo isso que tem vários lugares que pode dar problema, né? E a gente... Por isso que eu acho que, assim, eu tenho problemas de acreditar que a sociedade como um todo vai dar um jeito no curto prazo, porque as coisas evoluem muito rápido. Muito rápido, né? Ano passado, por exemplo, a gente nem tinha ideia de que esse ano a gente já tá discutindo isso. Estamos em julho, né? Stable Diffusion foi open source mais ou menos nessa época. Antes disso, as pessoas não fazia parte da vida de ninguém, só quem estudava mesmo, né? Olha como em um ano que aconteceu. Como é que os caras, os advogados, os políticos vão sequer entender o que está acontecendo? Eles nem entendem o que está acontecendo. Então eu sou muito cético, tristemente cético, espero que eu esteja totalmente errado. E assim, eu não sei outra solução, na verdade. Tal como a Carla não tem outra solução, eu também não tenho. O que eu vejo de solução é as empresas vão fazer o melhor para elas, dado a reputação delas. Então, esse é um incentivo bastante pesado, assim. Claro que tem leis e tudo, mas a reputação delas é importante. Então, a Microsoft, quando teve o problema do bot lá, eles ficaram preocupados, eles entenderam o problema.
Ali eles viram pop, 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 pop. Só que não é o mesmo caso pro Twitter, né? Que, ó, tem esse monte de nazista aqui, você não vai fazer nada? Pode, nazista? Onde? Não, só tem esses caras aqui, ó, com essa swastika, mas não é nazista, né? Então, é um problema muito, muito, muito complicado. Desculpa pelo ser baixo astral da conversa. Imagina, tô com você nesse ceticismo também, ainda mais depois da aula da Mel, só que a gente é um espelho, né? A gente tá olhando pra AI com da gente, nossa senhora, ser humano. Eu sou cética, assim, por mim a gente voltava no tempo e voltava o bicho que saiu do mar e começou e chegou até a gente de volta e falava, sai, volta pro mar agora, não vai começar não. Mas assim, eu sou uma pessoa muito cética em relação à humanidade, então mas estou com você, Gus. Eu tenho medo porque a gente vê hoje no dia a dia quão ruim, né? O ser humano pode ser. Então, pensar que isso pode ser replicado é pensar, de certa forma, que já acontece, né? Tipo, o que a gente pode fazer com esses dados? Esse exemplo do algoritmo racista que a Carlinha trouxe, do bot, desses reconhecimentos faciais, é um problema real e muito frequente. Então, continuo cética com isso também. E bom, gente, estamos chegando agora para o encerramento desse episódio, porque, né, temos tempo também, mas eu quero deixar aberto vai estar na descrição dos episódios as redes sociais de todo mundo que participou aqui. São pessoas excelentes para vocês seguirem e acompanhar essa questão da divulgação científica, de tirarem dúvidas. Quero agradecer aos participantes, ao Lucas, a Carlinha, a Mel e o Gus por terem participado, terem trazido essa aula pra gente. E, enfim, meu pedido final para todo mundo que ouviu esse episódio inteiro é não somente guarde para você a informação, mas incentivem outras pessoas a buscarem informação de verdade, a questionarem as informações que elas recebem. É muito importante que a divulgação científica, que a divulgação tecnológica, de certa forma, ela seja compartilhada. Então, incentive outras pessoas e não aceite qualquer informação, não aceite informação pela metade. E quero deixar um tempinho aqui para cada um de vocês se apresentarem as redes sociais. Então, Carlinha, me fala onde que a gente consegue te encontrar. Vocês me encontram no Instagram, no Twitter ou no LinkedIn. O meu arroba é Carla Vieira, né? Ou Carla Vieira, acho que vocês acessam. Tem o meu site também, acho que é mais fácil por lá, que lá tem tudo. É carlavieira.dev, e aí lá tem todas as redes. E aí, se quiser chamar para bater um papo, tirar dúvida, eu sou super aberta, eu demoro, mas eu respondo. E é isso. Obrigada, Carlinha. Lucas, deixa aí pra gente suas redes sociais. Antes de tudo, queria agradecer, foi super bom o papo. Depois chama aí para uma parte 2, 3, que tinha mais um monte de coisa que daria pra gente falar, né? Agora, das redes sociais, é só procurar lá no YouTube, youtube.com/Universo Discreto. Lá vocês conseguem achar as outras redes. Eu tenho também um Linktree, que é linktr.ee/Universo Discreto, que aí acha tudo lá. Acha TikTok, e-mail, enfim. Mas assim, eu gosto mesmo de ficar reclamando no Twitter, falando besteira no Twitter, então me procura lá no Twitter, que é um jeito mais fácil ali de, enfim, conversar, responder pergunta, mas não adianta perguntar perto assim de fim de semestre, quando eu tô corrigindo prova, que aí a chance de eu responder é próxima de 0. Mas só agradecer aí mesmo, foi muito bom aí falar com vocês e obrigado pelo convite de novo. Eu que agradeço. Mel? Vocês me acham em todas as redes como Melziland, MELLZILAND, em qualquer rede. Realmente, gente, qualquer rede. Eu fiz questão de pegar esse arroba, mesmo que eu não use algumas, mas é meu. Então, qualquer rede vocês me acham por esse arroba. E eu tô realmente, assim, mais presente agora no Twitter, no Instagram e no Threads do Instagram agora, que, como é parecido com o Twitter, né, tem seus paralelos. Mas vocês me encontram em qualquer lugar com esse arroba. Queria agradecer também, né, e me colocar à disposição para qualquer outra discussão que eu possa ser útil. Muito obrigada. Obrigada, meu bem. E Gus? Pessoal, muito obrigado. Foi legal pra caramba conversar com vocês aí.
Desculpa, eu tô um pouco desatento, é que eu tô espirrando e é difícil manter a concentração. Foi muito legal, aprendi bastante. Se quiser me seguir, estou em algumas redes sociais, LinkedIn, Twitter, Threads, que eu espero do fundo do meu coração que vai dar certo. E nem vou pôr, o arroba vai estar lá na descrição do podcast. Espero que o pessoal tenha aprendido alguma coisa. Espero que tenha sido útil. Pessoal, o mundo não vai acabar. Tem outras coisas para se preocupar. E isso a gente pode sempre conversar mais. Mas, pô, vamos aí que tem muito que essas ferramentas podem ajudar a gente. Valeu, galera. Bom, mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que participou. E é isso, gente. Conclusão desse episódio. Não se preocupe, tem muita coisa para você se preocupar. A Skynet, Exterminador do Futuro, não é uma delas, tá? Vamos comprar as brigas que a gente realmente tem que comprar. Vamos nos preocupar com essa questão da ética, com essa questão de proteção dos dados. É isso que a gente tem que trabalhar agora. E, bom, é isso. As redes sociais deles também vão estar na descrição do podcast. Fiquem à vontade. Peçam muito a parte 2 para a gente trazer essa galera de volta. E, mais uma vez, muito obrigada a todo mundo por ter participado, gente.